Salve, salve, Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Sou o Fernando, o aprendiz, estou com a Amanda, com o Max. Nós somos alunos no curso técnico de produção de audiovisual e estamos gravando o nosso primeiro podcast Papo Afro. E nós trouxemos hoje, para iniciar essa conversa, esse papo, essa troca sobre o povo negro, o nosso querido Arthur. Oi pessoal, tudo bem? Arthur, quem é você? Bom, pergunta complexa, né, cara? Mas, assim, de forma resumida, eu sou um homem negro de 29 anos, atualmente estudante de arquitetura e urbanismo, sou formado em administração. Hoje eu trabalho numa OSC chamada Fundo de Aceleração para o Desenvolvimento VELA, abreviação FAVELA, e a gente desenvolve uma série de projetos de cunho educacional e cultural voltados para territórios vulnerabilizados, favelas, comunidades e etc. E, para além disso, também estou inserido na cultura belo-horizontina por meio dos blocos afros, Bloco Afro Angola Janga, entre outros movimentos que a gente organiza por aí na cidade. É um pouquinho disso. Então, faz o seguinte, eu achei interessante você estar falando aí sobre esse trabalho seu que você desenvolve na Profavela, né? Favela. Favela, né? É bacana. Bacana porque a gente sabe o seguinte, que mesmo depois aí da abolição da escravatura, né? A maioria da população negra, né? Está presa o quê? Na miséria na favela, entendeu? E com dificuldades para sair dela, né? Sim. Que simplesmente estão o quê? Livres do açoite. De fato. Uma coisa que eu acho muito legal pensar a respeito das favelas, comunidades, territórios periféricos, assim, é porque na sua constituição, né, propriamente dita, essas pessoas elas foram para esses territórios como a única forma de habitação possível na época, né? Quando a gente fala do pós-abolição e etc., a gente sabe que os morros eram a única forma que elas tinham para conseguir um pedaço de terra e etc., até por conta da lei de terras que a gente viveu no Brasil. Uhum. E aí a gente tem a conformação das grandes favelas no país, a gente tem a conformação desses grandes aglomerados urbanos e etc., que estão à margem da sociedade e, de alguma forma, à margem dos grandes centros, né? Isso numa visão urbanística, até pensando, era interessante que essas pessoas estivessem ali naqueles territórios, porque eles estavam de fácil acesso às centralidades, e assim eles conseguiam ser mão de obra para essas famílias que moravam nos centros, mas ao mesmo tempo elas estavam ali como única possibilidade de acesso, né? E de local de moradia, etc. Só que a gente fala muito da favela com relação aos problemas, às dificuldades e toda a falta de acesso que eles têm a direitos e etc. Mas a favela também é um território muito potente. A favela é um território de inventividade, de criatividade, onde a gente tem pessoas extremamente inteligentes e com N tipos de inteligência, que não necessariamente são a inteligência formal que a gente conhece, né? Então é muito legal a gente pensar sobre isso e pensar sobre essas tecnologias sociais que a favela desenvolve todo dia, que são formas diferentes de desenvolverem marketing, de venderem seus produtos, de gerarem renda local, de produzirem cultura, arte, beleza, uma série de outras coisas que acaba conformando a nossa cultura brasileira, porque depois que isso desce da favela e vai para o asfalto, aí é cooptado pelo mercado, etc., né? Vira tendência, etc., mas tudo isso nasceu na favela. A gente pode citar N movimentos culturais que surgiram na favela, desse povo, desse contingente de população majoritariamente preta, que estão ali produzindo arte, produzindo vida, produzindo resistência e uma série de outras coisas que aquele território fomenta todos os dias nesse país nosso. O interessante também que a gente vê sobre as vilas, sobre as favelas, apesar dos conflitos, né, que são muitas pessoas por metro quadrado, né, a relação de amizade. Exato. A relação de amizade que ela é muito mais profunda em correlação às pessoas que moram em bairros, porque as pessoas que moram em bairros normalmente aqui tem seu lote, né? Seu lote costuma ser 360 metros, 300 metros, onde cada um constrói sua casa, fica tudo fechadinho. E nas favelas, assim, por ser tão próximos assim, se você precisa de um auxílio, tipo assim, rapidinho ele aparece. Se falta na sua casa lá 1 quilinho de açúcar, você preparar um café, como é que você faz? É legal pensar isso. No urbanismo a gente chama de relações de vizinhança.
E aí são basicamente essas relações que se dão no território, né? E a favela é muito rico nesse sentido, porque justamente por não ter essas delimitações de o lote de fulano, o lote de cicrano, a casa de fulano, de cicrano, todo mundo ali desenvolve uma comunidade, que é outro nome que se dá para favela, né? Comunidades. Então as relações elas são muito mais próximas. Então o seu vizinho não é necessariamente apenas o seu vizinho de porta, mas ele é um parceiro, ele se torna um amigo, ele se torna uma rede de apoio. Então a gente tem as mulheres que geralmente precisam sair para trabalhar e sempre tem uma vizinha que cuida dos filhos das outras. A gente tem isso mesmo que você falou, preciso de determinada coisa que agora eu não consigo ir ao mercado, eu consigo pegar emprestado e etc. E essas relações humanas, elas são um pouco mais próximas e mais calorosas na comunidade, né? Por uma série de fatores. E muito desses fatores, porque o que mais une as pessoas são as dificuldades e adversidades que vivem em comum, assim. Então, acaba que essas dificuldades vão aproximando essas pessoas e elas se unem para se fortalecerem, para irem adiante, né? E vencerem essas determinadas situações. Então, nas comunidades, a gente, de fato, tem essa relação de vizinhança mais próxima, a gente tem essa amizade mais presente, a gente tem conflitos também, que são mais intensificados por conta dessa proximidade que se dá, mas ainda assim é uma relação muito rica, assim, entre pessoas, sabe? Existem até algumas teorias, e isso é muito legal de se pensar, porque quando a gente imagina a construção, né, a elaboração das favelas no Brasil, são um contingente de pessoas negras que precisaram subir os morros, etc. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas muito do que a gente entende da dinâmica da favela, ela pode ser ligada a uma dinâmica familiar e ancestral dessa população preta. Porque as populações pretas no Brasil, quando chegaram ao Brasil, já vinham de um contexto onde eram comunidades familiares, né? Viviam em comunidade em África e aí vêm para o Brasil e se tornam negros escravizados e ainda assim eles estão todos juntos nas senzalas e nas fazendas e etc., vivendo ali naquele quartinho, etc. E quando vão para a favela, essa dinâmica meio que se permanece, assim, as relações elas são mais próximas e está todo mundo muito próximo ali e as dinâmicas elas são muito semelhantes ao que era em África e ao que era nas senzalas também. Então a gente tem uma distribuição orgânica do espaço, no sentido de a favela ela não é um local planejado, né? Nos termos da arquitetura normal, assim. Então, a gente tem becos, tem vielas, tem um traçado mais orgânico do espaço, etc. E tudo isso pode ser uma característica dessa forma de organização social que remonta em África. Mas a gente não consegue determinar isso 100%. A gente tem teses de pesquisas que talvez tragam indícios desse tipo de ocupação. Mas é isso, a favela é um território muito potente que carrega uma série de simbologias que são oriundas dessa população, que ocuparam aquele território por necessidade, mas que não só conseguiram transformar aquilo ali em um espaço de sociabilidade muito potente. Bacana. Ué, eu fiquei sabendo aí, olha, na verdade eu visitei, né? Eu visitei a feira aí, que teve aí no sexta e sábado, né, no Sebrae, né? Isso, o Expo Favela, né? Isso, e aqui que você foi, você participou, aliás, você estava lá expondo, né? E o que você achou da feira? Eu achei a feira muito legal, cara, porque é basicamente isso. São pequenos produtores, são pessoas que desenvolvem uma série de trabalhos, né? Sejam artesanias, sejam produtos e etc., marcas próprias com origem nos territórios vulnerabilizados e favelados, etc. E aí vem o Expo Favela e dá o palco para que essas pessoas apresentem seus trabalhos para fora do território da favela. Então é um grande impulsionador de projetos, de sonhos e de inventividades que nascem nesses territórios, de tecnologias sociais mesmo, porque a favela ela é rica na produção tanto de mercadorias quanto na venda de produtos e serviços, com uma abordagem muitas vezes inovadora, porque a gente tem uma série de dificuldades e precisa ser inovador para conseguir suplantar aquela dificuldade, né? Então é muito legal quando o Expo Favela possibilita que esses microempreendedores ampliem sua área de comercialização de produtos e etc. E isso acaba impactando na geração de renda local, né? Na dinamização de recursos no território e tal. Então é muito legal. Agora me fala, você falou que gosta assim, de movimento cultural, esse tipo de coisa. Como é que é esse envolvimento seu, essa relação com o movimento cultural? Eu também participo do mesmo bloco que você, que é o Angola Jang. Como é que nasceu essa paixão aí?
Então, tudo começa quando eu começo a me interessar pelo movimento negro em geral, eu começo a estudar sobre, começo a acessar referenciais teóricos e etc. E aí eu começo a entender que a população negra no Brasil, ele sempre produziu cultura apesar das dificuldades com que eles viviam. Então, muitas das vezes, essa cultura que tanto é valorizada e que a gente vê aí acontecendo, etc., que parece ser, acontece de forma autônoma, mas se a gente parar para pensar, ele está suprindo uma carência, né? A gente tem exemplos muito notáveis, assim, as escolas de samba. As escolas de samba surgiram em territórios favelados. A gente tem os blocos afro, que também surgiram em territórios favelados. A gente tem todos esses movimentos que surgiram em territórios majoritariamente negros, territórios, muitas das vezes, desassistidos das políticas públicas e etc. E como forma de suplantar aquela dificuldade que aquela população vivia, eles respondiam com arte. Mas não era uma arte intencional, era só uma prática de sobrevivência e de supraexistência que ia se desenvolvendo ali e dava resultado nesses processos que a gente vivencia aí hoje. Então, falando um pouco sobre essa dimensão cultural, a gente hoje está num bloco afro, e um bloco afro nada mais é do que a reunião de uma série de valores e filosofias afrocentradas, pautadas pela religiosidade africana, pautadas pela filosofia africana, pautadas por uma série de sociabilidades e redes e relações de vizinhança que vão possibilitando isso. E é legal porque o nosso bloco, a gente se reúne no centro de Belo Horizonte, né? E a gente costuma dizer que é um quilombo urbano. Mas por que é um quilombo urbano? Porque todas as pessoas que estão ali integrando aquele bloco e fazendo com que ele exista e que ele aconteça, estão transitando ali no centro todos os dias, vindo das N periferias da cidade, das N localidades da cidade, e ali é um ponto de encontro que normalmente a gente acessava só para trabalho, né? Era o nosso caminho para o trabalho, etc. E aí a gente politicamente decide ocupar aquele território e falar, sim, vamos ocupar o centro, vamos sair no centro e vamos ter o nosso quilombo urbano, e quilombo no sentido etimológico da palavra, não no sentido de que nós estamos localizados ali, nós moramos ali, aquele território tem uma tradição quilombola. Não, eu sou um quilombo, você é um quilombo, e a gente se encontrando ali configura um quilombo, né? Que é um quilombo mais voltado para o identitarismo, um quilombo mais voltado para a subjetividade, mas que nem por isso deixa de ser um quilombo. E como é a sua participação no Angola? O que você faz no Angola lá? Qual é a sua atuação lá? Conta para o pessoal aí. O pessoal quer saber, porque eu já sei uma parte, mas o pessoal precisa saber. Bom, lá no Bloco Afro Angola Janga, eu estou inserido no corpo de baile, que é a nossa ala de dança. E aí a gente tem 3 naipes no bloco. A gente tem o naipe dos cantores, a gente tem a bateria e a gente tem o corpo de baile, que é o corpo de dança, que a gente brinca que é o corpo de dendê. Então a gente acompanha os músicos por meio de coreografias, muitas delas baseadas em ritmos afro, em coreografias afro. E quando eu falo coreografias afro, é porque a gente traz desde de passos que foram tragos ao mundo pela grande Marlene Matos, que foi uma grande bailarina afro aqui de Belo Horizonte. Então a gente se inspira muito na trajetória dela e no legado que ela nos deixou, mas também trazemos muitos princípios das matrizes afro, das religiões de matrizes afro. Então nós temos passos de dança que remontam às liturgias do candomblé. A gente valoriza muito essa dimensão, então a gente procura pesquisar a respeito. A gente tem muitos integrantes que são de religião afro, então a gente faz essa busca ativa, e é importante a gente reforçar aqui que nós somos um bloco afro, não um afoxé, que é algo diferente. O afoxé, ele leva para a rua a liturgia e a religiosidade dos candomblés do Brasil. Nós não, nós somos um bloco, então a gente faz referências a essas matrizes, a gente traz alguns movimentos que são característicos dessas matrizes religiosas, mas a gente não faz um ritual na rua, sabe? É um pouco diferente. Então a gente faz uma pesquisa, traduz esses movimentos para a nossa lógica, para o que a gente está cantando, para o que a gente está querendo expressar, e a partir disso a gente faz uma coreografia e apresenta uma estética. E cada ano a gente tem uma estética diferente, né? A gente tem temáticas. Então, no último ano a gente teve uma temática voltada para o princípio
do orixá Oxumaré, mas não só. Era algo mais complexo, mas a nossa corporeidade ficou voltada mais nesse sentido. E cada ano a gente elabora algo nesse viés, assim, buscando referências em várias matrizes culturais afrodiaspóricas. Ué, se você dança, o que você acha aí de você dar uma canja pra gente aí? Lá. O que você acha, hein? Você vai ter que dançar comigo. Você vai tocar, né? Eu vou tocar, ué. Trouxe um Ele é da pandeiro bateria. aí pra gente isso. tocar aí. Tocar um ijexá, que é um ritmo mais tranquilo, você fazer um movimentozinho. Legal. Só para fechar essa oportunidade que a gente tem de encontrar, de conviver, para dar um colorido e para mostrar, acima de tudo, a alegria que a gente tem do povo negro. Beleza. Um detalhe legal de contar para o pessoal é sobre o ijexá, que é esse ritmo que você falou. O ijexá, ele é um ritmo normalmente tocado para as iabás, nos candomblés. Então, são as orixás femininas, com foco principalmente em Oxum. Então é uma dança mais cadenciada, é uma dança mais feminina e é uma dança voltada para o momento em que essas senhoras estão em terra. Então é uma corporeidade muito própria das orixás femininas, assim. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas é isso. Quem quiser saber mais, dá uma pesquisada sobre quem foi Oxum, a história dela e de outras iabás, porque culturalmente é muito legal saber a respeito, antropologicamente também, mesmo que você não vá seguir a liturgia, etc. É bom saber de onde a gente veio, né? Quais são as nossas matrizes enquanto população negra, sendo que o Brasil é mais de 60% negro e pouco se fala disso. Então a gente tem um processo aí de demonização das matrizes afro, que ele está cada dia mais intenso. A gente teve esse último período de governo aí que potencializou ainda mais essa perseguição, esse ataque às comunidades afro-religiosas. Então é muito legal a gente pesquisar a respeito e desmistificar um pouco, ou muito, do que foi construído a respeito do que a gente entende como religiosidade brasileira, né? É basicamente isso. Vou preparar um pandeiro ali. Tá bom. Vou preparar um pandeiro, dar uma afinadinha nele aí. E você vai respirando aí. Simbora. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade aí que você nos deu aí de trazer aí um pouco da cultura aí do povo negro aí, para que a gente possa estar divulgando aí a nossa cultura. Sabe isso, axé.